Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Eu sou o Grande Bezerra. Se você acabou de chegar agora neste canal, seja bem-vindo. Por favor, se inscreva já no canal, ajude-nos a chegar a 500 inscritos até o mês de junho. Estamos nessa tarefa e vamos contar contigo, é claro, com a vontade de Deus também. Se inscreva, faz favor, deixe aquele comentário, deixe também aquele like e partilha já este vídeo em todas as suas redes sociais. Hoje, neste vídeo, vamos procurar responder ao nosso inscrito Mora, na qual precisava saber como se preenche de forma correta, sem erros, o formulário de longa duração que é utilizado então para o visto da CPLP, bem como o visto de procura de trabalho. Você que está aí no outro lado a nos acompanhar, vamos pedi-lo que preste a máxima atenção a cada item na qual vamos preencher, para que não haja nenhum erro que pode levar o seu visto a ser negado. Portanto, vamos no computador e vamos ver como é que se preenche este mesmo formulário. Muito bem, aqui estamos então já no nosso computador e vamos poder então preencher este formulário que é de longa duração, ou seja, de residência e também de estada temporária. Um dos primeiros itens que vocês vão poder observar é aqui a fotografia, fototipo PAS. Nós já falamos em vários vídeos aqui no canal como você pode tirar as fotos. Se ainda não assistiu, por favor, assista os vídeos que já publicamos aqui, e poderás então ver como é que é a característica de uma foto para o pedido de visto. Lembrando que aqui a foto você não poderá colar, portanto, vais anexar neste mesmo documento, pois é, depois de anexar, não precisamos aqui fazer uma colagem. Ok, agora vamos então nos dados. Como podem ver, neste formulário temos duas partes. Temos a primeira parte que é reservada para o preenchimento do requerente e temos a segunda parte que é esta coluna que é reservada para os funcionários oficiais da imigração ou então do Consulado Geral de Portugal. O primeiro item você a preencher para que não haja erro é o seu nome próprio. E como exemplo, então, vamos usar o nome fictício, Ana Francisco Monteiro. Muito bem. Acabamos então de preencher o nome da requerente, que é Ana Francisco Monteiro. E aqui em cima nos pedem qual é o apelido da família. O apelido da família, pessoal, prestem bem atenção. Você vai abrir o teu passaporte, é ali onde está escrito apelido, é que vai vir aqui preencher. Normalmente é o último teu nome, logo vai vir aqui Monteiro. Isso. E aqui no ponto 2 nos pedem que preenchamos o apelido de nascimentos ou apelidos anteriores. Ou seja, se você tem um apelido atual e já és casado, claro que esse apelido atual não é o mesmo teu apelido de nascimento. É aqui onde te pedem o apelido atual, o nome da tua família anteriormente, antes de você casar. Como a senhora Ana é solteira, não é casada, então o nome vai ser o mesmo, Monteiro. Se a senhora Ana fosse casada, é claro que o apelido daqui já não seria Monteiro, seria o apelido da família do marido com quem ela se casou. E o apelido aqui anterior da família é que seria então Monteiro. Muito bem, vamos descer mais abaixo. Aqui temos a data de nascimento. Uma das características de preenchimento do formulário é que na data de nascimento, primeiramente devemos preencher o ano, depois o mês e por último o dia. Então, a senhora Ana nasceu em 1998, depois vem o traço. Qual é o mês? Mês de 2, depois traço. E qual é o dia? Dia 10. Local de nascimento. Aqui está a nos pedir a província onde ele nasceu. Vamos aqui preencher então. Cabinda, Malange, Benguela, qualquer província onde tenhas nascido, então preencha aqui. De forma fictícia, vamos meter Malange. Pronto. A palanca negra gigante, única no mundo, hein?
Ok, depois a seguir aqui temos o país de nascimento, Angola. Nacionalidade atual. Aqui na nacionalidade atual temos de ter em conta o seguinte: temos nacionalidade atual e temos a nacionalidade de nascença. A nacionalidade atual é aquela cujo teu passaporte estás a solicitar este visto. Existem pessoas que nasceram em Angola e têm outra nacionalidade, como por exemplo a brasileira, e ele vive no Brasil. Então a nacionalidade atual dele é brasileira. Logo, ao preencher aqui, a nacionalidade atual vai ser brasileira e a nacionalidade de nascença vai ser Angola. No caso da senhora Ana, ela nasceu em Angola e vive em Angola, não tem uma outra nacionalidade, portanto, a atual é mesmo angolana. Nacionalidade angolana. Pronto. E qual é a nacionalidade de nascença? Também angolana. Muito bem. Depois de preenchermos então as duas nacionalidades, se esta pessoa tivesse mais uma outra, nesse caso a terceira, poderia então preencher aqui. Para nosso caso, podemos deixar qual é o sexo feminino, feminino no caso, estado civil, a senhora é solteira. E depois aqui temos a autoridade parental. Isto é no caso de menores. No caso da senhora Ana, ela é adulta, portanto, aqui vamos deixar em branco. Número de identidade nacional, se for aplicável. Aqui estão nos pedir o número do nosso bilhete. Vamos aqui então preencher, por exemplo, 00 33 55 8 4, por exemplo, 9. Como aqui ela nasceu em Malães, o código de Malães é ME036. Pois é, aí está o número do bilhete da senhora Ana Monteiro. O tipo de documento de viagem é este documento que você está a solicitar com ele o visto. No caso, é o passaporte, certo? Então, vamos preencher aqui passaporte comum. Número de viagem, ou seja, número do documento de viagem. Vamos aqui, está nos pedir o número do nosso passaporte. Vamos aqui preencher N, por exemplo, também é fictício. Espero que não tenha alguém com este número de passaporte 000000. Pois é, acredito que não existe. Pois, a data de emissão, aqui estão nos pedir a data de emissão do documento que nós preenchemos, que é então o passaporte. Sempre a regra é ano, mês e depois o dia. Vamos então preencher aqui que este passaporte foi emitido em 2025. Ok, traço em janeiro, traço no dia 21. Pois é. A data de validade, aqui vai ser então a data na qual vai caducar o teu passaporte. No caso, o passaporte para adulto, a primeira vez tem 5 anos de validade. Vamos então meter aqui até 2030, traço 01, traço 21. Pois é. Qual é o país que emitiu esse passaporte? Emitido por país. Então, Angola. Isso. Está preenchido. E depois aqui, dados pessoais do membro da família que é cidadão da União Europeia ou então, se for aplicável. Aqui já vem não aplicável. Em todos os sítios onde está escrito não aplicável, você não vai preencher nada, simplesmente vai passar. Assim como aqui também está não aplicável, passamos. E aqui temos, no ponto 19, endereço de domicílio do requerente e endereço eletrônico. Aqui vai meter aonde que tu vives. Por exemplo, vamos meter aqui casa número 300, vírgula, rua São João, Rua São João, Viana,
Também são dados fictícios. Luanda. Depois aqui traço Angola. Muito bem. E aqui então temos o nosso endereço. E depois nos pedem que também devemos meter aqui o endereço eletrônico. O endereço eletrônico é o nosso e-mail. Então, vamos meter aqui, por exemplo, Ana Monteiro 145 @gmail.com. Aqui está o endereço eletrônico, ou seja, o e-mail da senhora Ana. E aqui nos pedem o número do telefone, porque muitas vezes o consulado liga. Vamos então aqui, mais 244 923 000000. Pois é o nosso número, o teu número de Angola. Pois é que vais preencher aqui. E mais abaixo nos diz que residência num país diferente do país atual de nacionalidade. Ou seja, se você tem duas nacionalidades, por exemplo, a tua de nascença em Angola e a segunda é brasileira, e você vive no Brasil, então aqui estão nos pedir que informe a nacionalidade de nascença. Para tal, a senhora Ana não tem uma outra nacionalidade e vamos dizer aqui que não. Ok. E mais abaixo, a atividade profissional atual. A senhora Ana diz que é cabeleireira. Cabeleireira. É assim que se diz, não é? Se estiver errado, portanto, corrijam-me aí no vídeo, deixa aí um comentário que não se chama cabeleireira. E se está certo também, diga aí nos comentários, chama-se assim cabeleireira. Pois é a pessoa que cuida do nosso cabelo, não é? Pois é, então temos aqui empregador e respectivos endereço e número de telefone. No caso de estudantes, nome e endereço do estabelecimento de ensino. Ok, a senhora Ana não é estudante, portanto ela trabalha por conta própria. Vai escrever mesmo aqui, trabalho, porque ela não tem um empregado ou empregador. Trabalho por conta própria. Isso. E nos pedem então os respectivos endereços e número do telefone. Aqui, como está a se referir a ela própria, devemos preencher o mesmo endereço dela, não é? E depois também temos de preencher o número do telefone dela. Para não repetir os dados, então eu vou vir aqui no endereço dela e vou copiar. Copiamos. Vamos vir aqui. Colamos. Acho que está a colar demais. Vamos vir aqui em Viana e vamos recortar só para poder aparecer. Pois é. E a outra parte, então, vamos colar aqui. Ok. Já colamos, então, o endereço do trabalho da senhora Ana. Se essa senhora Ana tivesse a trabalhar numa empresa, então ela poderia aqui colocar o endereço daquela empresa, o número daquela empresa, bem como o nome desta mesma empresa. E depois aqui temos objetivos, nesse caso. Qual é o objetivo da sua viagem? Estudo, formação, trabalho, reagrupamento familiar, mobilidade jovem, tratamento médico ou acompanhante, reformados ou religioso, estágio, voluntário ou outros a especificar. Como o visto dela é de procura de trabalho, então vamos meter aqui outros a especificar e vamos meter aqui procura de trabalho. Muito bem. Pois é, preenchemos. E se fosse da CPLP, já que aqui também não temos CPLP, porém a CPLP preenche-se das duas maneiras. Ou mobilidade jovem, vamos só ver aqui onde está aqui, pode preencher aqui, ou vir mesmo aqui e escrever então CPLP. Ok. Agora, informação suplementar, o objetivo da estada, certo? Qual é o teu objetivo que te leva lá, nesse caso,
neste mesmo país? Primeiro é que nós já metemos aqui procura de trabalho. E qual é a informação suplementar sobre o objetivo da tua estada? Ok, o meu objetivo sempre vai ser procurar trabalho em Portugal. Oh, exatamente. Se tiver, por exemplo, uma zona específica onde você vai vir procurar trabalho, também pode meter aqui, por exemplo, vírgula, distrito de, e pode vir meter aqui, por exemplo, Braga. Ok, aí está. Eles já vão saber que estás a procurar trabalho no distrito de Braga. Se tiver mais outras informações sobre isso, preencha aqui. Estado membro do destino. Sim, o primeiro teu destino vai ser então Portugal. E aqui vem estado membro da primeira entrada. Para aquelas pessoas cuja o voo vai fazer, por exemplo, escala, então a primeira tua entrada não será Portugal, a primeira entrada vai ser aquele país onde você vai ir, primeiro entrar, depois apanhar outro voo, só assim vai seguir para Portugal. Nós, por exemplo, no 4 de fevereiro, temos companhias que não vão diretamente para Portugal, vão diretamente num país, deixam aqueles passageiros, só assim que esse mesmo voo continua, viagem para Portugal, ou então descarregam e já vai encontrar um outro voo que vai diretamente para Portugal. Então, aqui a senhora vai ir diretamente para Portugal e não vai fazer escala. Podemos preencher aqui Portugal. Exatamente. E aqui temos número de entradas solicitadas. Duas entradas, que é, no caso de visto para residência, que é aquele visto que poderás então ficar lá mais de um ano, ou então entradas múltiplas, que estada temporária igual a um ano ou inferior a um ano. No caso nosso é duas entradas. Data prevista de chegada para a primeira estada prevista em Portugal. Ora, aqui estão a nos pedir o primeiro dia que você vai poder entrar. E depois mais aqui, data prevista de saída de Portugal. Aqui vai ser o dia que você vai poder sair. Entre o primeiro dia de entrada e o segundo dia, como é visto de procura de trabalho, tem de bater 120 dias. E essas datas são as mesmas que você tem de preencher, por exemplo, em outros documentos, como por exemplo, seguro de viagem, na declaração de estada prevista, eu mesmo que vais preencher também nas passagens, todas as datas devem ser iguais. Para a senhora Ana, a título de exemplo, metemos aqui então, lembre-se, regra principal, primeiro ano, 2025, traço, ele vai entrar em maio 05, no dia 10. E a sua saída está prevista para 2025, traço 09, que é setembro, traço dia 6. Deste dia até este dia que vai bater 120 dias. Portanto, contem ali em casa, se tiver errado, ponham aqui também, vamos poder aqui interagir aí nas mensagens. E aqui onde já temos não aplicável, nem precisamos ler, podemos avançar. Aqui temos apelido e nome próprio da ou das pessoas responsáveis pelo convite, Estados-membros, não sendo o caso, nome do hotel ou então do alojamento temporário em que você vai poder estar, nesse caso. Porém, aqui, como nós não estamos a nos convidar, estamos a ir por conta própria e vamos aqui preencher o local onde nós vamos meter. Por exemplo, distrito de Braga. Distrito de Braga. Ok, já metemos aqui o nome onde vamos estar. Agora, qual é a rua? Vamos procurar aqui uma rua fictícia. Rua São Pedro. Rua São Pedro. Casa número 6.
Pois é. E podemos aqui agora preencher também o número de telemóvel. 9, nesse caso o telemóvel já de Portugal, onde você vai poder estar. 935 66 2266. E eles então vão poder ligar. Ok. Agora, se for, por exemplo, para um hotel, você vai vir aqui e vai meter o nome do hotel. Por exemplo, Hotel Gica. Hotel Gica, Rua São Pedro, tal, tal, tal. E depois, como começaste com o hotel, vai meter aqui o distrito de Braga. E depois traço, então, Portugal. Exatamente, está preenchido o teu endereço. Muito bem, acabamos então de preencher aqui o nosso endereço de onde poderemos estar, por exemplo, no hotel ali em Portugal. E agora aqui embaixo vamos preencher caso nós fomos convidados por alguém ou por uma empresa. Se você está a ir em Portugal à procura de trabalho, mas alguém te convidou para estar na casa dele, você vai de facto preencher estes espaços aqui. Aqui vai meter o telefone dele. Se você vai para Portugal à procura de emprego, mas a tua viagem está a ser custeada por uma empresa, então também vais preencher aqui os dados desta mesma empresa. E se esta mesma empresa ou pessoa na qual te convidou encontra-se ainda assim em Portugal, poderás aqui também preencher os dados dele, bem como o endereço eletrônico desta mesma pessoa. Normalmente essas 4 ou estas 6 tabelas só preenche-se quando estás aí a convite de alguém ou então a pessoa que vai se responsabilizar pela sua viagem encontra-se em Portugal. Agora, descendo mais aqui abaixo, no número 32, aqui nos dizem: as despesas da viagem de subsistência durante a estada do requerente são cobertas por... Aqui está, pela ou pelo próprio ou própria requerente, meio de subsistência. Aqui você vai ter que preencher se o dinheiro que estás a levar é em cartão, em cheque, em cartão de crédito ou é dinheiro líquido. Para a senhora Ana, então, aqui temos, ela vai levar dinheiro líquido e também está a levar dinheiro em cartão. No lado direito, se esta mesma senhora Ana, a sua viagem está a ser financiada por uma empresa, então esta empresa ou os dados dessa empresa terão de ser especificados neste lado direito. Como aqui ela própria que está a custear a sua viagem, então vamos deixar assim. E mais abaixo, é aqui onde nos pedem a nossa assinatura. Lembrando que aqui deves assinar do jeito que está no teu documento de viagem, ou seja, no teu passaporte. E de preferência assinar com uma esferográfica de cor preta. E no lado esquerdo poderás então assinar aqui a data, além da data e o local. Por exemplo, Luanda, 20 de maio de 2000 e tal. E é assim, então, que se preenche este mesmo formulário. Bom, terminamos, então, de preencher o nosso formulário. Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo. Reiteramos mais uma vez, ajude-nos a chegar até 500 inscritos ainda até... no mês de junho, com sua força, com a sua partilha, chamando mais pessoas simplesmente para poder se inscrever. Não custa nada, é apenas dar um clique nesse botão preto que está aqui escrito subscreva-se. Faz favor, minha irmã, meu irmão, angolano, brasileiro, cabo-verdiano, moçambicano aí do Moz, meus chefes. Muito obrigado, resta-nos agradecer a sua presença aqui no canal. Até já e até ao próximo vídeo.